bom dia, paz seja convosco. Todos bem? Graças a Deus. E vamos nós para a nossa escola bíblica, né? Mais uma, nossa terceira aula da série Profetas. Graças a Deus. E nessa manhã nós vamos estudar o profeta Amós. Nós já vimos o profeta Oséias, vimos também o profeta Joel, e hoje nós vamos falar sobre Amós. Eu quero convidar você para juntos orarmos em nome de Jesus para esse profeta que tem aí uma história um pouco maior, né? Joel foram poucos capítulos, Oséias ele é um pouco maior, e vamos lembrar que nós estamos falando desses profetas de uma forma panorâmica, né? Buscando aí um pouco só de profundidade, não dá para se estender muito por ser uma aula só. Mas vamos orar então em nome de Jesus. Eterno Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Muito obrigada, Senhor, por sua bondade, amor, graça. Muito obrigada, Senhor, porque tens preparado para nós tudo aquilo, Pai, que está na sua vontade para que possamos servir ao Senhor de maneira que o nosso coração se alegre. Sabemos que o Senhor tem feito por nós muito mais do que pedimos ou pensamos. E então, Senhor, que nosso coração possa ter contentamento e que em tudo, Senhor, possamos te dar graças. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite a cada lar e a cada família e assim também prepare o nosso coração para esse estudo, que cada um de nós possamos receber a porção que o Senhor tem. Visita-nos, ó Deus, e fala conosco de uma forma simples e especial, para que a tua palavra venha ao profundo de cada coração a fazer, Senhor, aquilo que tens como projeto. Sabemos que a tua palavra não voltará vazia. É no nome de Jesus que nós assim oramos e já te agradecemos. Amém. Muito bom. Graças a Deus. Então, nesta manhã, nós vamos para o profeta de nome Amós. Você tem aí com você a sua Bíblia. Importante que você pegue a sua Bíblia, nós vamos aí usá-la, porque, como é que eu vou dizer? Esse assunto, esse tema precisa, né? A gente vai estudar a Bíblia, necessariamente precisamos dela. E, aliás, eu aproveito aqui já para convidar você, se você quiser participar conosco do desafio de 100 dias lendo a Bíblia, ainda dá tempo. Hoje é o segundo dia. Participe conosco, tem sido muito especial esse projeto, esse desafio. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia inteira e fica aqui um incentivo para esse trabalho, né? Para essa primeira vez uma Bíblia como um todo. E é muito bom. Bom, o profeta de nome Amós, ele é um profeta menor, e assim como Oséias e Joel, ele é um profeta pré-exílico, ou seja, o período em que ele estava profetizando era antes do exílio da Babilônia. Esse profeta, inclusive, ele era contemporâneo de Amós, perdão, Amós era contemporâneo de Oséias, também de Jonas e de Isaías. E o nome Amós significa carregador de fardos. E assim como o Oséias e o Joel, ele profetiza num período de declínio espiritual do povo de Israel e um período em que eles tinham um total descomprometimento com aquilo que estava acontecendo, com os valores e princípios que Deus tinha para eles. Né, Pastor Rodrigo, bom dia, paz seja contigo. Seu profeta preferido, então. Então, isso traz para nós mais responsabilidades naquilo que estamos fazendo, né? Em termos de ensino. E esse período do povo de Israel é um período de total descomprometimento, então, com os valores e com os princípios da palavra de Deus, com a vida religiosa. E o profeta Amós, ele tem ali, dentro da sua do seu assunto, dentro do seu trabalho, dentro do seu discurso, o tema muito forte evidenciado ali era a questão da justiça
social. Ele vem trazer ali uma palavra muito vívida sobre isso. Por quê? Naquele período, existia ali uma ação onde o pobre estava sendo desprezado, o pobre estava sendo rejeitado, humilhado. Há uma situação ali, inclusive, de venda, né, de pessoas onde a pessoa não tinha condições, não tinha recursos para saldar suas dívidas e que eles eram vendidos ali por troca de pequenas coisas, por valores muito irrisórios. Então ele vem e denuncia isso, porque Deus não se agradava desse tipo de prática, de ação que ele estava vivendo ali. Amós tem, o livro de Amós, ele tem 9 capítulos, onde tem muita firmeza naquilo que ele faz. Ele é o mais antigo entre todos os profetas e ele era de Tecoa, né, ou Tecoa, no sul, mas ele vem e prega em Israel. Né? Então ele sai de lá de onde ele estava, Deus chama ele que era um fazendeiro, um agricultor, um homem rural, ele trabalhava ali como fazendeiro e colhedor de figos, e ele sai de onde estava, né, sai da sua nação, sai ali da sua região de Judá e vai para Israel. Ele prega para Israel. E ali ele faz isso com muita veemência, com muita autoridade. E as autoridades religiosas questionam isso e até mandam ele de volta. Capítulo 7 vai mostrar isso para gente, onde Amazias ali fala assim: volta para sua casa, volta para sua terra, deixa esse trabalho ou isso que você está fazendo e vai cuidar de sua vida, volta para lá porque você não tem porquê, né? Então eles rejeitam a profecia, a palavra que ele traz. E ele, interessante é que ele não era de uma linhagem sacerdotal, ele não era de uma linhagem profética, ele não tinha nada nesse sentido religioso. E Deus traz ele lá do campo para trabalhar, para falar a profecia, para trazer as mensagens, para trazer o alerta que Deus queria trazer para o povo. Ele exerce seu ministério no ano 760 de Cristo, e o rei ali em Israel era o Jeroboão II, e em Judá era o rei Uzias. Então ele traz e Uzias, Judá estava em prosperidade, mas Israel estava vivendo um período de declínio terrível, mas isso não isenta Judá também de receber a palavra, porque ele pregou para Israel e para as nações vizinhas, porque Deus também não se agradava da forma como eles estavam vivendo. Né? Então, justiça social era o cerne principal da sua mensagem, porque havia ali desumanidade nos relacionamentos entre eles, entre as pessoas, entre o próximo. E dentre os 9 capítulos são divididos em 3 grandes grupos. O primeiro deles vai tratar aí de Deus julgando as nações. Vai até o capítulo de número 2, onde Deus, versículo 16, onde Deus trata a respeito da forma como as coisas estão acontecendo. Então, Deus vai trazer julgamento para as nações vizinhas por suas atitudes e traz julgamento para Israel por conta da sua prática que estava desagradando a Deus. E eles ainda Deus vai tratar com eles exatamente porque existia essa questão da injustiça social, da forma desumana, muitas vezes, de tratar. Outro detalhe interessante é que os juízes e sacerdotes daquele período, eles só recebiam as ofertas para apresentar diante de Deus daqueles que tinham condições financeiras, aqueles que eram ricos. Os que eram pobres, eles não tinham nem voz, nem direito junto aos sacerdotes, eles junto aos juízes, eles não conseguiam apresentar diante de Deus as suas ofertas. E isso muito entristecia ao coração do Senhor, porque havia uma desigualdade ali. E esses sacerdotes recebiam suborno para que pudessem
está fazendo estas ofertas diante do Senhor. Então, o trabalho de Amós, a colocação de Amós, as palavras que Amós traz, ele é uma denúncia contra a justiça ou a injustiça social, é uma denúncia contra a corrupção. E aí então a gente entende um pouquinho, para quem conhece o pastor Rodrigo, entende um pouquinho ali do que ele está falando. Ele gosta muito desse assunto da questão da justiça social, a injustiça, corrupção, eram os cenários ali principais envolvendo esse profeta. E, gente, quando a gente olha para isso, isso vai se desenrolar aí ao longo dos 9 capítulos, de maneira que Deus traz para eles a palavra. Então, no primeiro momento, ele vai falar sobre esse julgamento das nações, Deus vai trazer isso para o povo. Depois, num segundo grande grupo, no estudo de Amós, Deus trabalha com eles, mostrando as visões, Deus dá visões para ele e vai fazendo julgamento sobre Israel. E nesse julgamento é por conta do pecado, alertando, buscando, desejando que Israel venha ao arrependimento, que Israel se encontre numa condição de restauração, né? Ele fala assim: olha, é necessário, e ele vai fazer isso através de algumas figuras é, que são metáforas, né? Ele traz os sonhos, traz as visões, e de maneira metafórica, Deus vai trabalhar isso com eles, para que eles então possam voltar para o Senhor, para que eles tenham um arrependimento, para que eles tenham um reconhecimento de como a vida está distante da vontade de Deus, dos padrões divinos. E então Deus vai tratando isso com ele, porque Deus quer a aproximação. Deus ama seus filhos, apesar de toda a falha, e Deus quer mostrar, quer revelar isso através deste profeta também, para que Israel pudesse voltar para os padrões de Deus. E quando a gente fala de padrões de Deus em termos de injustiça social, nós estamos falando de um segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo, depois na pessoa de Jesus, quando ele vem e traz os dois grandes mandamentos: o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo, o seu próximo como a ti mesmo. Então fica muito claro para Deus e para nós, e também fica o claro para aquelas pessoas daquele período, que Deus não se agrada de quando existe esse subjugar do irmão, né? Quando existe a corrupção. E era um cenário que verdadeiramente entristecia o coração de Deus. E o terceiro grande grupo, né? O primeiro vai falar do julgamento de Deus para as nações vizinhas e para Israel. O segundo momento vai tratar com o povo tentando trazê-los de volta, mostrando a realidade daquilo que eles estão fazendo, e através das visões e de forma metafórica, Deus faz isso. E o terceiro grande grupo é a forma de Deus continuar dando para eles ali as visões também, e ele traz as promessas depois, no finalzinho ali do capítulo de número 9, a partir do versículo de número 15, o Senhor vai trabalhar com eles sobre a restauração. Então, nesses três grandes grupos, Deus trabalha com eles para que eles pudessem estar vivendo ali. Ele faz essa denúncia e depois ele vai ensinando. A grande mensagem de Amós é que o homem tenha consciência do que ele precisa, do que ele deve estar fazendo, da forma como ele faz as coisas, consciência de que deve tratar bem ao seu próximo, consciência da vida com Deus, ter o coração voltado para o Senhor, consciência de gratidão daquilo que Deus faz, consciência em relação à sua fé e às suas obras, para que essas estejam diante do Senhor. E aí então nós vamos olhar essas visões que ele tem e os discursos ao longo da história, no segundo e no terceiro grande grupo, porque o primeiro é realmente esse julgamento de Deus, e o segundo e o terceiro bloco, quando ele fala de visões, ele vai falar dessas visões e dos discursos, né, ou as mensagens que ele vem
trazer. E quando nós falamos dessas mensagens, vou pegar aqui as nossas anotações e nós podemos olhar ali. Quero convidar vocês ao capítulo 3. Né? Nós falamos e não lemos nem só versículo deste livro. Capítulo de número 3, vamos lá. Então a gente vai assim: ouve a palavra que o Senhor fala contra vós, outros, filhos de Israel, e contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós, outros, vos escolhi. Portanto, eu vos punirei com as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade em que o Senhor o tenha feito? Sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiramente revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão? Quem não temerá? Falou o Senhor, Deus, quem não profetizará? E aqui então o profeta ele está anunciando que se não houvesse motivos, se não houvesse razões, Deus não se manifestaria se não houvesse essa necessidade. Então ele deixa muito claro que ele está trabalhando aí. Deus não compactua com aquilo que eles estavam vivenciando. É importante que aquele povo entendesse, assim como é importante para os dias de hoje, entendermos que Deus não compactua com a injustiça social, que Deus não compactua quando existe um maltrato, uma humilhação, uma maneira, uma desumanidade no tratamento em relação ao próximo. Muitas vezes as pessoas são tratadas e são tratadas como se fossem seres descartáveis nos relacionamentos, descartáveis na importância dela enquanto pessoa, e Deus não compactua com isso. Deus não concorda com isso, Deus não aceita esse tipo de colocação. O profeta Amós, ele era considerado, né, quando os estudiosos da Bíblia estudam, consideram Amós como o Tiago do Antigo Testamento, porque ele fala de uma forma prática, ele traz a exposição do texto e da mensagem para que seja vivido. E, inclusive, nesse detalhe, né, o Tiago ele fala a respeito do receber pessoas na igreja e por terem um anel diferente, uma aparência diferente, acabar sendo recebido com seus méritos ou deméritos, né? Ou ter um grau maior de importância, porque a pessoa tem uma aparência de pessoa rica, e que isso não deve ser dessa maneira, que todos devem receber o mesmo tratamento, né? De uma isonomia, ou seja, todos têm o mesmo direito, os mesmos benefícios, as mesmas condições. Não existe essa diferença. E não tem, porque diante de Deus todos nós fomos de fato nivelados por baixo. A palavra do Senhor nos ensina que não há um justo sequer. Nós fomos nivelados por baixo. Todos dependemos, todo homem, né, depende de Cristo para chegar à salvação. Não existe um justo sequer. Ninguém, não há quem não precise de Cristo como Salvador. Então, tudo isso vai mostrando aí o caráter desse tratamento isonômico, desse tratamento é, homogêneo do Senhor para com todos. Não existe, e a palavra em muitos textos vai dizer para nós, no Novo Testamento, ele vai dizer que não existe grego, não existe judeu, não existe estrangeiros, ou seja, existe diante de Deus um padrão, o homem, o seu filho, aquele criado à sua imagem e semelhança. Então, aí no capítulo 3, por exemplo, ele vem e traz essa colocação: Deus não compactua com
a tratativa, com essa maneira como o homem estava tratando o seu próximo, com a opressão. Deus não compactua com a desumanidade. Deus não compactua com corrupção, com a forma como com a injustiça, com a forma como eles estavam convivendo. E Deus realmente pede para que isso seja algo mudado. Então o profeta traz esse alerta para o povo. Olha, eu estou trazendo a mensagem porque existe uma razão. Sem ela não faria sentido estar trazendo isso para vocês. No capítulo de número 6, vamos juntos lá. O capítulo de número 6 vem e nos diz assim: Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Os homens notáveis da principal das nações, aos quais vêm da casa de Israel. Passai pela Calné e vede, e ali ide a Amate, a grande Amate, depois descei de Gade dos filisteus. Sois melhores que estes reinos, ou será maior o seu território que o vosso território? Vós imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis dos cordeiros do rebanho, os bezerros do cevadouro, que cantais à toa o som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis em taças de vinhos, e vos ungis com mais excelentes dos óleos, mas não vos afligi com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem levados cativos, e serão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor a Deus por si mesmo, o Senhor, o Deus dos exércitos, disse: Eu abomino a soberba de Jacó e odeio seus castelos. Abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. E se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para levar para fora da casa e diz aos que estiver no seu interior: haverá outro contigo? E esse responder: não há, então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena que será destroçada em ruínas a grande casa e a pequena feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-lo com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com o debar e dizeis: não é assim, por vossas próprias forças, nos apoderamos de Canaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá. Então, nós lemos o capítulo de número 6, entendendo aí que eles muitas vezes tinham ali um deleite, né? Existiam aqueles que tinham recursos e que viviam um deleite, e, no entanto, Deus estava questionando isso. Como assim vocês estão vivendo em deleites e existe uma opressão? Por outro lado, eu vou trazer o juízo e não sobrará nada, será totalmente destruída. Como é que está a sua casa? Como é que estão as condições? Como é que vai vivenciar isso? Então, ele traz aí, dentro desse propósito, dentro dessa fala, dentro dessa colocação, essa condição. Existia ali uma corrupção, existia ali um tratamento desigual, e verdadeiramente Deus não se alegrava com isso. E diz muito claramente: eu vou enviar uma nação contra vocês, e essa nação vai destruir tudo. Esta profecia, ou as profecias de Amós, se cumpriram 50 anos depois. Naquele momento, parecia que as coisas estavam ali
muito tranquilas, e as autoridades religiosas diziam: imagina, nós somos fortificados, nós estamos bem estabelecidos, nosso exército é um exército poderoso, nós temos condições de nos manter. No entanto, 50 anos depois, a profecia, a sua palavra se cumpriu e eles foram então depois também levados cativos. É algo interessante porque muitas vezes, e até nos dias de hoje, as pessoas acreditam muito nisso, que quando a palavra vem sendo trazida, vem sendo dada, ela vai se cumprir naquele momento. E na verdade nós temos que a Bíblia, enquanto conjunto de profecias da palavra do Senhor para nós, ela vem se cumprindo. Há muitas coisas que já se cumpriram e outras que ainda não se cumpriram. Quando a gente vai estudar aí, principalmente a escatologia, nós vamos vendo que elas estão se cumprindo, elas estão em plena progressão e, portanto, precisamos estar sempre alerta àquilo que a palavra do Senhor nos ensina a respeito do seu temor e da vivência do Senhor. Quando ele fala aqui das metáforas, né, deixa eu pegar aqui as nossas anotações bíblicas a respeito das metáforas, ele vai trazer aí as metáforas ensinando para nós que elas vão falar no capítulo 7, começa a falar dessas metáforas e ela vai trabalhar, desculpa, o capítulo 2 fala das metáforas ali quando no capítulo 2, 13, ele traz a metáfora da ovelha despedaçada, e eu quero ler o texto com vocês, capítulo de número 2 de Amós, o versículo de número 13. E eis que fareis oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes, e de nada valerá a fuga ao ágil, ao forte, não usará sua força, nem ao valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligadeiro de pés se livrará, nem tampouco vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá naquele dia, diz o Senhor. Então ele está, quando ele fala aqui desse carro carregado de feixes, ele está falando, ele está fazendo uma metáfora a respeito de Deus, em relação à sobrecarga, aquilo que Deus olha para todos o peso da nação, de como essa misericórdia de Deus tem sido trazida e como aquilo é enfadonho para Deus, mais uma vez, estar falando, trabalhando, tratando isso com aquelas vidas que não se importavam, não se aceitavam aquilo que Deus estava falando. Já havia ali algo que Deus já estava no limite, vamos dizer assim, né? Vamos entender que isso, esse carro carregado era Deus olhando para todas as circunstâncias e falou assim: não tem mais como, né? Já estamos no nosso limite. Uma outra metáfora está no capítulo de número 3, lá no verso 8, onde ele fala, e nós lemos esse texto, fala do leão rugindo, haverá o leão rugindo sem que tenha pego uma presa. E aí, então, nessa colocação, ele está falando a respeito do dever do profeta, da responsabilidade. Em toda a colocação ali, né, que nós lemos, ele está dizendo de o profeta não traria a palavra se não fosse algo necessário, se não fosse algo colocado por Deus, se não fosse uma necessidade exigida por aquela circunstância. E nisso, igreja, é importante que a gente perceba o amor de Deus. Se Oséias, ele falava do amor de Deus, trazendo ali a sua vida como um exemplo ao casar com Gomer, a prostituta, e mostrando que a infidelidade daquela prostituta, né, fazendo essa correlação da infidelidade da mulher prostituta com a igreja ou com o povo de Israel, que não era igreja ainda, né, mas era o povo de Israel, no servir ao Senhor. Então, e isso demonstrava o profundo amor de Deus para com o seu povo, e em Joel também falando, trazendo a denúncia de tudo aquilo que era necessário. Não é diferente aqui com Amós, e não é diferente com os demais profetas. Por que Deus alerta?
sobre as coisas que estão sendo vividas, sobre quando estamos num caminho e que precisa ser mudado. Seria porque não nos ama? Seria uma forma simplesmente de expor as nossas ações? Não. Quando Deus está denunciando, quando Deus está falando, quando Deus está alertando, Ele está dizendo para nós: eu amo vocês. E assim era Deus para com Israel. Eu amo Israel. E eu quero verdadeiramente que Israel tenha um outro caminho, uma outra forma de viver, que se corrija nos seus atos para que seja próspera. Então, ele, tal qual o pai, né, que corrige ao filho, assim é o Senhor aqui trabalhando através do profeta Amós, querendo que aquele povo pudesse, não era só porque queria trazer um castigo, não era isso, muito pelo contrário, Deus queria que as pessoas tivessem uma correção e exatamente para que pudessem vivenciar uma outra realidade. E assim é conosco. Deus quer para nós uma outra realidade. E quando Ele traz os alertas para a nossa vida, quando Ele nos diz para nos corrigirmos, nos consertarmos em determinadas práticas da nossa vida, é exatamente isso que Deus está trabalhando para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós sejamos abençoados, para que nós tenhamos sucesso naquilo que realizarmos. Não é da vontade de Deus que estejamos sendo punidos. Muito pelo contrário, Deus nos ama. Dentro da palavra de Deus como um todo, é propósito do Senhor salvar. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e tem o propósito de salvar. Não fosse assim, não teria enviado Jesus para resgatar-nos, para reconectarmos a Ele. Então, Deus traz a palavra através do profeta, denunciando como eles viviam e de que isso não era do agrado de Deus. E nos faz, e toda a mensagem ela não é de cunho intelectual, mas ela é um texto de cunho transformacional, para que nós possamos viver, olhar para o texto e reconhecer as nossas realidades. Podemos olhar para Amós e reconhecer essas circunstâncias nos dias de hoje, ver que existe corrupção, percebemos que existe desigualdade social, injustiça social, ver que existe preferências, que existe um tratamento não isonômico. No entanto, Deus quer que nós olhemos para isso tudo e reconhecemos o poderio de Deus e que o seu juízo vem, que sua justiça vem e que cada um de nós possamos viver dentro daquilo que é o padrão de Deus, não o padrão conforme o mundo é assim, a sociedade é assim, as circunstâncias é assim, não é isso. Eu e você somos chamados para fazer a diferença. Por isso, Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele vem e nos anuncia assim: vocês são luz do mundo. Vocês são sal da terra. Tem que fazer a diferença. Precisa mudar o contexto. A partir de você, que você seja um alerta, um atalaia, um profeta das profecias que a palavra já tem registrada para anunciar as boas novas, a vinda do Messias e que é necessário uma vida corrigida. O profeta Amós, ele vem e traz isso de uma forma muito forte, muito veemente, de tal maneira que incomodava. E de fato incomoda quando se coloca a luz, de fato incomoda quando se traz a verdade, quando se mostra que coisas precisam ser cuidadas de maneira diferente, ou precisam ser corrigidas e incomodam as pessoas. E isso é alguma coisa muito difícil, né? Porque nem sempre as pessoas aceitam, nem sempre aqueles que pregam a palavra de Deus, trazendo as correções, são benquistos ou amados. Muito pelo contrário. Às vezes, estes que denunciam as mazelas, eles são aqueles que são malquistos e porque estão trazendo algo diferente. Quando a gente olha para o livro de Amós, ele inicia falando
de coisas boas, ele inicia chamando a atenção do povo, dizendo coisas que eles queriam ouvir para ganhar a atenção, mas na sequência ele começa a trazer palavras que vão denunciar ali a conduta, a má conduta e as necessidades de correção. Enquanto ele estava falando de coisas que eram acolhedoras ao coração, de coisas que os homens queriam ouvir, ele estava sendo muito bem aceito. A partir do momento que ele começa a trazer palavras de correção, então ele começa a ser refutado. E essa é uma prática que hoje também acontece. E por isso, talvez, muitas vezes na mensagem, as mensagens, a maioria delas vão ser mensagens triunfalistas, mensagens eh, onde o bem-estar é colocado, é promovido, e com isso, muitas vezes, se deixa de pregar a verdade, a necessidade da correção, a necessidade da revisão dos seus atos à luz da palavra de Deus. E fica aqui o livro de Amós como um alerta para nós sobre isso. Como tem sido a nossa vida? Nós temos vivido uma vida de igualdade, temos tratado as pessoas com igualdade, temos tratado, existe coerência, né? Ontem à noite eu falei um pouquinho sobre isso ali com os jovens, em 1 Coríntios 13. Existe igualdade ou existe coerência entre a nossa ação e o nosso discurso? Então, Deus trabalha muito isso, ele tem olhado para isso. E não pensemos nós que Deus não tem visto a falta de justiça social, a desigualdade, a corrupção, inclusive no meio religioso, que era uma da denúncia, né? Os sacerdotes não aceitavam qualquer tipo de oferta, eles aceitavam através do suborno. O suborno era pago, os ricos tinham acesso à casa de Deus, porque eram ricos e podiam pagar aos sacerdotes, pagavam ali um lobby, né, para que pudessem estar recebendo, ofertando ao Senhor, colocando ali as coisas diante de Deus. E na verdade não é isso que Deus tem. Na sequência, ainda falando das metáforas, ele vem e fala do capítulo 3 ali, do rugido do leão, que nós comentamos aí. No versículo 12, ele vai falar do escape difícil do remanescente de Israel, que é comparado ao pastor que leva, que livra da boca do leão o seu cordeiro, mas que foge, consegue tirar apenas duas perninhas ou ainda uma orelha, mas que praticamente é devorado tudo pelo leão, ou seja, muito pouco consegue escapar dessa, dessa ação, né? E assim vai ser o povo, vai ser com aquele povo, ou seja, virá um grande juízo e por muito pouco não será completamente exterminado. Por muito pouco não será totalmente destruído. E ali no capítulo de número 8, ele vem e fala da escassez, escassez da palavra de Deus e da fome que haverá, fome da palavra, fome da vontade de ouvir a palavra do Senhor, fome da justiça de Deus, fome da própria justiça social. Então ele traz ali essa circunstância para o povo. Quando ele fala através das visões, ele vem e começa a tratar com o povo de maneira que as visões vão sendo trazidas, e a primeira delas ali, no capítulo 7, vai mostrar a visão dos gafanhotos. Quando ele fala dessa visão dos gafanhotos, ele vem, e é interessante, né, que é uma figura recorrente, os gafanhotos é uma figura recorrente entre os profetas. E assim como foi falado ali em Joel e em Oséias, é importante a gente lembrar que o gafanhoto, ele era um fenômeno natural, mas a forma como ele estava sendo visto aqui pelos profetas era algo sobrenatural. Então, ali, o gafanhoto, ele é o prenúncio do juízo divino. Eles anunciam ali que Deus, a nuvem de gafanhoto, ela mostra que há um juízo em eminência, um juízo para acontecer. Nos nossos dias,
Será que essa nuvem de gafanhoto que tem visitado aí as nações não tem sentido? Não faz sentido isso? Né? Vamos parar para pensar. Outro dia eu estava conversando com o pastor a respeito disso e ele dizia assim: bom, então os gafanhotos precisam ser comidos, né? Como João Batista que comia gafanhotos lá no deserto. Eu falei: olha, faz todo sentido. Faz todo sentido. Então pense a respeito, né? Os gafanhotos eles são prenúncios de um juízo divino em eminência. A segunda visão que ele tem aí está no versículo, capítulo 7. As visões estão no capítulo 7. No versículo 4 ao 6, ele vai falar do fogo e da seca. E aí ele vai trazer o julgamento que estava ali alcançando a tudo e a todos. Depois, no capítulo 7, ainda no versículo 7 e 9, até o 9, ele vai falar do muro e do prumo, que vai trazer o juízo também do Senhor, de tal maneira que esse juízo será um juízo justo, não será, não haverá algo ali que não seja correto, ou seja, uma equidade na justiça divina. E depois, no capítulo de número 8, ele vai falar do cesto de figos maduros, né? E quando ele fala isso, ele está dizendo assim, né? O que você está vendo aí? É muito interessante que ele fala para que Deus falando com Amós. O que você está vendo? E ele fala, estou vendo um fruto, um cesto de frutos maduros. E ele está dizendo assim, olha, Israel então está pronto, pronto para ser julgado, pronto para receber esse juízo. Ele está pronto para receber aquilo que eu tenho para ele designado. E quando no capítulo 9, então ele vem e tem uma visão ao lado do altar, capítulo de número 9, ele vem e vê, vi que o Senhor estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais. E aí então estava sendo colocado que o juízo de Deus está vindo e não está vindo sem que houvesse uma razão, não estará acontecendo sem que não tivesse aí a ação de Deus, ou seja, não é só uma colocação humana, mas sim é algo que Deus estava vendo, estava dando para que Oséias pudesse ter uma total firmeza naquilo que ele estava falando e, e era um juízo proclamado e um decreto que não teria volta. Algo que, né, quando ele fala de capitéis, ele está falando de cabeças de coluna. Os capitéis são as colunas, elas têm aquela cabeceira delas, e para quando a gente olha ali arquitetonicamente falando, elas têm essa parte que é o sustento, onde vai ali sobre ela vão as outras estruturas. Então, ele está dizendo: olha, estou vendo ali esses capitéis estão sendo destruídos, ou seja, toda aquela estrutura que estava ali estão sendo mexidas. E então estão vindo aí juízos, e esses juízos em eminência, dados por Deus, proclamados por Deus, decretados por Deus, e não terá uma não é um decreto que não será mudado. Então, Israel está pronto, como o cesto de frutos maduros, e ele vai receber este juízo colocado por Deus. E no capítulo de número 9 ainda, lá no versículo de número 11 em diante, ele vai dizer assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, levantando-os das suas ruínas, e restaurá-lo-ei como fora nos dias da vossa antiguidade, para que possuam restantes de Edom e todas as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Ou seja, depois de passado esse período de juízo, então Deus restauraria ao seu povo. Deus estava ali proclamando um juízo para que aqueles erros, aquelas falhas, aquelas coisas que estavam fora daquilo que é o princípio e o propósito de Deus, pudessem ser corrigidos. Amós, desculpa, ele vem e traz para o povo que era necessário que houvessem mudanças de comportamento, que houvessem mudanças nas suas vidas. E quando nós olhamos para isso,
nós vamos entender como estão as nossas estruturas sociais e não vamos olhar só para quanto nação, mas para a nossa vida, como nós temos agido em relação ao nosso próximo, como nas ações, principalmente para aqueles que estão à frente de um ministério ou à frente de um departamento, de um grupo, como tem agido, como tem sido, como tem lidado com essas questões de justiça e injustiça social, como tem lidado com relação ao seu próximo, com relação ao cuidado dos outros. Deus usa, né, a nossa vida como um instrumento em suas mãos para fazer as denúncias, para fazer também as correções, que nós possamos olhar para as situações e não fechar os olhos para elas, olhar para as situações dentro da prática da vida, e hoje nós temos um contexto político, socioeconômico muito delicado, mas Deus não ignora essas coisas. Fala assim, mas Deus não se envolve com política. Do Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo o que nela existe. E tudo que interessa, tudo que se relaciona com a vida do homem, sim, é interessante a Deus. Deus olha para nós e ele não segrega a nossa vida, ele olha para nós como um todo, para o homem como um todo. E ele olha para isso e espera que nós agimos ou estejamos agindo de uma forma diferente, que nós estejamos denunciando, que nós estejamos corrigindo, que nós estejamos tratando. Então, quando olhamos para essa palavra de Amós, vamos colocar para a nossa vida. Como é que nós estamos lidando com as questões? Como é que nós estamos vivenciando aquilo que este profeta ensina e entender que Deus não compactua com determinadas questões, como essa da desigualdade, que Deus não compactua com a desonestidade, que Deus não compactua com a falsa religião, que Deus não compactua quando o exercício religioso ele é meramente religioso, quando não existe uma integridade na devoção, na fé, na vida cristã, se ela é meramente religiosa, Deus também não compactua. Deus não compactua com a opressão, Deus não compactua com esta forma que muitas vezes a gente vê aí que é não só a injustiça, mas também o lidar com as questões em litígio. Então, Deus não compactua com isso. Deus quer que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Deus quer que nós sejamos aqueles que vivam com inteireza, com integridade a sua palavra, a sua, eh, a sua orientação, os seus valores e os seus princípios. Mas quando nós partimos para um caminho diferente disso, Deus vem e denuncia. E olhando para toda a situação do mundo, tudo o que existe no contexto sociopolítico e econômico das nações hoje, você pode ter uma certeza, não passa desapercebido aos olhos de Deus. E Deus julgará todos aqueles que são, todas as nações e os seus responsáveis por todas essas coisas, e trará para aquele que está afligido, trará para aquele que está oprimido o escape, trará para aquele que está vivenciando, assim como naquele período de Oséias, aqueles que eram tido, que tinham sua vida quase que como descartáveis, né? Eram vidas trocadas por um par de sapatos. Então tenha certeza que Deus não deixa que isso seja passado desapercebido. Deus pesará todas estas coisas e trará juízo sobre todas elas. Assim, a nossa ação individualmente, Deus trará juízo sobre ela. É importante que a gente coloque a nossa vida diante do Senhor de maneira a perceber se nós não temos vivido de alguma maneira algo que interfira, se nós estamos tentando nas nossas práticas tirar proveito da vida alheia. De repente você é um empresário, tem funcionários
e se na sua empresa você não dá o devido mérito ao seu funcionário, muitas vezes não paga corretamente ou não paga justamente, tudo isso é colocado diante do Senhor. Tudo isso Deus está vendo, tudo isso não passa desapercebido, tanto para você que recebe a injustiça quanto aquele que pratica a injustiça. Então, tenha essa certeza. E em relação ao estado político, Deus também não compactua com aquilo que é contrário à sua palavra, e Deus vai trazer juízo a todas as coisas. Deus está enxergando isso. Deus não está deixando isso de lado. Deus não está ignorando essas ações. Pode ter certeza que, assim como aconteceu no período de Amós, também será nos nossos tempos. O juízo de Deus e a sua palavra, ela permanece para sempre. Deus não muda. Hebreus 13:8 nos diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E ainda nos diz, né, capítulo 10 de Hebreus, nós já estudamos juntos aqui, que todo o passado ele é sombra dos bens futuros. Então podemos ter a certeza que, assim como foi nos dias de Amós, será também com nossos dias. Deus trará juízo sobre toda a terra e sobre todas as coisas. E que verdadeiramente sejamos nós aqueles que denunciam as injustiças sociais. Não praticamos e denunciamos as injustiças sociais, a fim de que o Senhor possa trazer de maneira cabal a sua palavra de correção. Amém? Eu quero agradecer a você e que verdadeiramente na sua vida, na sua prática do dia a dia, estejamos anunciando como está a estrutura da minha vida, os muros que tenho ali estão sendo alinhados, estão sendo seguros, como estão os alicerces da minha vida e como estão sendo as minhas ações, de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Bem, quero orar com você. Aleluias, Pai. Maravilhoso e poderoso é o teu nome. E verdadeiramente, Senhor, nós nos alegramos porque o Senhor verdadeiramente se alegra com a justiça. Verdadeiramente o Senhor folga com ela e Deus de equidade é o Senhor. E nós podemos te exaltar, Senhor, porque sabemos que nada passa desapercebido aos teus olhos. Naquilo que é ainda uma situação desigual, onde há corrupção, onde há desigualdade, onde há o desumano, o Senhor tem assistido. Vivemos um tempo e um período, um mundo, onde as desigualdades sociais são latentes, são patentes, mas sabemos também que o Senhor tem visitado aos povos, que o Senhor tem visitado as vidas e tratado com cada uma delas. Pai, no nome de Jesus, quero pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude a ser agentes de mudança, agentes de transformação, agentes proclamadores da tua palavra e da tua justiça, para que sim, o teu nome venha a ser glorificado. Pai, abençoa aqueles que estão nesse momento sendo os menos favorecidos, aqueles que têm vivido, Senhor, em situações de descarte, aqueles que estão vivendo, Senhor, à mercê, à margem da sociedade, aqueles que têm sido injustiçados, aqueles que têm sido oprimidos. Sabemos que o Senhor tem um olhar para com todos e, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor seja misericordioso para conosco e que o seu juízo, Senhor, ele se estabeleça sobre todos nós, segundo os teus decretos, de maneira que, sim, sabemos que será de equidade e com poderio, mas pedimos que o Senhor seja misericordioso conosco, que nos ajude a caminhar, Senhor, em nome de Jesus e para o louvor da tua glória. Deus eterno, eu quero te agradecer por cada irmão, por cada um daqueles que esteve conosco ou que está conosco acompanhando esse estudo, que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre de todo mal e de todo perigo, e que dê um dia, Senhor, maravilhoso na sua presença. É no nome de Jesus que nós assim oramos, agradecidos por esse novo dia, por esse mês que estamos iniciando, Senhor, e sabemos que estamos debaixo da tua graça. Pai, é no nome de Jesus
que nós assim agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, iniciamos um mês especial diante do Senhor, porque tudo que Deus faz na nossa vida é sempre muito especial. E sabemos que se estamos aqui é porque Deus tem coisas gloriosas e maravilhosas para a nossa vida. Porque somos merecedores? Não, porque Ele é um Deus de amor e de graça. Então, que você tenha um excelente domingo, no nome de Jesus. Eu convido você, mais tarde à noite, para estarmos juntos. Nós vamos ter o culto online às 18 horas. Durante a semana, nós vamos ter aí as várias atividades online da igreja, os cultos online, os grupos presenciais e online também. E quero convidar você que ainda não participou, mas tiver o desejo e o desafio no coração, para participar conosco da leitura da palavra de Deus em 100 dias. Vai ser uma jornada muito especial. Que o Senhor te abençoe. Que seja um ótimo domingo. Fique com Deus. Um abraço para você e para sua família em nome de Jesus. Deus abençoe.